E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Toma agora o teu filho Isaque, o teu único filho, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Oferece ele ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e pôs-o em seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque seu filho. Partiu a lenha para o holocausto. Se levantou e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Essa palavra, gente, ela é bem conhecida. Creio que todos vocês aqui já conhecem ela. E a gente sabe que Isaac, ele representava, além da promessa de Deus, né? Isaac representava uma promessa que Deus fez na vida dele, né, de Abraão. Ele também era a alegria, né, de Abraão. Ele, além de uma promessa, era a grande alegria de Abraão, era a grande alegria de Sara. Tanto é que o nome dele, Isaac, né, é o que? Riso. Né? Então, assim, era a promessa dele. Tinha a ver com a promessa, tinha a ver com a alegria, né, com tudo aquilo de bom, aquilo que trazia vida, né, que trazia força para Abraão. Deus, naquele momento, tocou naquilo. Né? Deus provou, na verdade, a vida de Abraão, quando pediu para Abraão sacrificar, né, o seu filho. Deus permitiu com que o riso de Abraão, vamos dizer assim, acabasse, né? Eu duvido que, por mais que Abraão, né, com toda a fé que ele tinha em Deus, eu creio que ele estava assim, crendo em Deus, na direção que Deus estava o dando em obediência, eu duvido que ele estava feliz nesse momento. Provavelmente, internamente, ele estava completamente triste, completamente decepcionado, e não necessariamente com Deus, né? Mas o porquê estava acontecendo tudo aquilo, por que Deus estava tocando naquilo. A gente vê aí Deus, ele colocando o seu filho à prova, né? Um momento assim de grande tristeza para ele, ter que sacrificar o filho dele, ter que confiar em Deus, né? Quando tudo que ele via diante dele era um sacrifício. E a gente sabe que sacrifício dói. E às vezes a gente sente como se nós fôssemos sacrificados, né? Quando a gente passa por alguns processos que a gente se sente sacrificado, né? Para você que é mãe ou que é pai, a gente sabe que se toca num filho é como se nos sacrificasse, né? Porque a gente abre mão de si. Se a gente puder dar a nossa vida pelo nosso filho, a gente dá. Então imagine a grande tristeza que Abraão estava ao ter que sacrificar. Algo que trazia riso agora diante dele era tristeza, talvez angústia, né? E Abraão obedece. E enquanto eu estava orando, pensando, né, na ministração de hoje, Deus trouxe uma frase na minha mente, né? Eu estou decepcionada. Olha a frase que Deus me deu. É uma situação assim insuportável. Quantas das vezes na nossa vida a gente se sente decepcionado? Decepcionada, às vezes, até mesmo com Deus. Não que Deus é o culpado, e não que Deus mereça esse lugar, mas tem momentos na nossa vida, às vezes, que a gente fica decepcionado, tipo, nossa, Deus, por que o Senhor está permitindo com que eu passe isso? Deus, por que eu estou tendo que viver isso? Né? E hoje quando eu estava me separando, né, pensando também, me aprofundando um pouco mais nessa palavra, eu me lembrei, né, de uma situação que aconteceu comigo, né, no meu tempo da espera. Eu estava até comentando com o meu esposo, né, eu estava comentando com ele que teve um momento, né, acho que faz era com uns 2 anos, assim, de espera que eu estava. 2 anos de espera. Eu lembro que eu estava descendo a avenida junto com a minha melhor amiga na época, né, e ela pegou e me perguntou assim, Dani, você tem fé que a promessa vai se cumprir, né? Eu falei, sim, tenho. Mas e se ele se casar? Eu falei, não, ele não vai se casar. Aí ela pegou e falou assim, mas e se casar? Eu falei, não, não vai se casar. Ela, como você sabe? Eu falei assim, não, Deus não vai me prometer uma coisa que ele vai se casar com outra. Isso não existe, ele não vai se casar. Ela falando, né? Eu falando para ela, na verdade. E ela pegou e reformulou, né? E falou assim, mas e se ele noivasse? Aí eu parei assim um pouco. Não, Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai me permitir passar por essa humilhação. Eu falei isso para minha melhor amiga. Ela é forte, né, amiga? Eu falei,
Ela, mas amém, isso não vai chegar a acontecer não, em nome de Jesus. Ela falou para mim. Eu falei, não mesmo, porque se Deus fizesse isso, nossa, eu não sei se eu aguentaria. Eu falei isso, gente. Eu falei assim, eu não sei se eu aguentaria. Isso ia me dilacerar. Eu falei para ela, né? Ela, que horror, amiga. Eu falei, ah, não, se ele noivar, nossa, isso daí vai me dilacerar, né? E naquele mesmo dia, gente, isso aí foi mais ou menos no final da tarde, naquele mesmo dia, quando eu cheguei em casa, quem estava lá na minha casa? Né? O bendito da minha promessa, né? O Cláudio. Nessa fase aí, nós dois éramos amigos, fazia, assim, acho que pouquíssimo tempo que a gente não se via, acho que umas 2, talvez 3 semanas. Ele, uma vez ou outra, ele aparecia na minha casa, falando que queria lá ver meus irmãos, que queria ver minha mãe, né? Que queria jogar com os meus irmãos. E quando cheguei em casa, eu avistei, né, ele lá, né, na cozinha. Lembro até hoje. E eu não sei porquê, mas o meu olhar, na hora, foi direto para a mão dele, para a mão da aliança dele. Quando eu vi uma aliança de ouro no dedo dele. Eu paralisei na hora. Eu paralisei na hora, fechei a cara, né, e corri pro meu quarto. Eu não consegui nem cumprimentar ele. Eu lembro da roupa que ele tava. Eu lembro que ele escondeu assim a mão. Quando ele viu que eu vi, ele escondeu a mão. E eu não consegui cumprimentá-lo, né? Aquilo ali tirou a minha voz. E eu fui pro quarto. E eu não consegui. Eu comecei a chorar. Logo em seguida, eu comecei a chorar tanto, 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 tanto. E era como se o meu mundo estivesse caindo ali. Eu lembro que eu chorei tanto. Eu falei assim para Deus: eu falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor está fazendo eu passar por isso. Isso eu não aguento. Isso eu não suporto. Isso não. Isso não. E eu comecei a chorar, gente, chorar tanto, mas tanto. Aquilo ali dilacerou meu coração. Eu me senti. Eu sei que não, eu não deveria me sentir assim, mas foi assim que eu me senti no dia. Eu senti como se Deus estivesse me traindo. Tipo, Senhor, por que que o Senhor está me fazendo passar por isso? Por que que eu tô tendo que ver isso e ainda chegar aqui na minha própria casa, esfregar essa situação diante de mim? Eu falei para o Senhor que eu não suportaria isso, né? E eu comecei a lembrar da minha conversa com a minha amiga e ali eu saquei na hora que era o próprio Deus usando a vida dela para falar comigo, né? Numa conversa assim tão simples, mas que naquele momento ali me dilacerou, gente. Aquela foi uma notícia assim que me machucou profundamente. Eu fiquei extremamente decepcionada, né? Com Deus. Eu fiquei muito chateada com Deus, muito mesmo. Esse era o meu sentimento. E me bateu uma raiva tão grande do Cláudio, porque assim, de Deus eu estava decepcionada, porque Deus estava me fazendo esperar por ele. Mas do Cláudio eu sentia muita raiva, uma raiva assim dentro de mim. Eu falei, não, isso não é justo, isso não é justo. Por que eu vou esperar por uma pessoa que não espera por mim, enquanto eu tô aqui orando, esperando por ele, ele tá lá com outra? Eu fiquei assim, indignada. Santificar por alguém que não se santifica por mim. Abrir mão de mim, me sacrificar por alguém que não se sacrifica por mim. Não é justo. Eu dizia isso para Deus, isso não é justo, não é justo. E eu chorava. Eu chorava tanto, tanto, gente, tanto. E depois de um tempo, ele teve a coragem de bater lá na porta do meu quarto. Né? Ele teve a coragem de bater na porta do meu quarto, tudo sem graça. Porque ele viu que eu vi, né, a aliança dele. E ele pegou e falou pra mim assim, Dani, eu tô indo embora, eu vou embora, tal. Aí eu, tá. Fiquei olhando assim pra cara dele, e eu não sabia como reagir, eu não tinha palavras, né? E ele pegou, como ele já tinha visto o que eu vi, ele pegou e falou assim, eu tenho uma novidade pra contar, todo sem graça. Ele não falou isso de uma forma assim, com tranquilidade, ele tava sem graça, né? Ele falou pra mim assim, Dani, tem uma novidade pra contar. Eu falei, que novidade? Aí ele, tô noivo, e fez assim com a mão. Na hora, a minha vontade era de sentar a mão na cara dele. Na hora, gente, eu fiquei com tanta raiva. Aí eu, parabéns. Falei seca, falei séria. Ele muito sem graça, muito sem graça. Né? Ele viu o quanto aquilo me machucou. Eu estava com raiva, né? Eu estava chateada por dentro, eu estava dilacerada por dentro, mas diante dele, o que eu consegui mostrar para ele, né, era uma dureza de coração. E quantas das vezes a gente passa por situações assim? Que a gente se sente decepcionada não só com a situação, mas por muitas das vezes por um processo que a gente sabe que Deus está permitindo.
A gente sabe que Deus ele é tão poderoso que ele podia ali, a qualquer momento ali, né, acabar com todo aquele circo, colocar as coisas no lugar, resolver tudo. Deus ele é tão poderoso que ele poderia fazer isso. E eu comecei a chorar, eu comecei a ficar desesperado. Eu falei assim: Deus, o Senhor é tão poderoso. Se o Senhor quiser estalar o dedo agora e mudar tudo isso, o Senhor mude. Por que o Senhor não quer mudar? Por que o Senhor quer me deixar sofrer? Por que o Senhor quer me deixar chorar? Gente, aquilo ali foi angustiante, foi horrível. E eu comecei a me recordar hoje, né, pensando em tudo isso, eu comecei a me recordar que na minha conversa com a minha amiga de tarde, eu lembro que eu falei assim para ela: noivar, se ele noivasse, né, eu sei que não vai acontecer isso. Eu falando para ela, eu sei que ele não vai chegar a noivar, eu sei que Deus não vai chegar a fazer isso, né? Deus não vai fazer isso comigo, falando para minha amiga. Mas casar, eu sei que ele não casa. Porque casar, se ele se casasse com uma outra pessoa, Deus estaria indo contra a palavra dele. E ela pegou e falou assim para mim: mas e se casasse, né? Aí eu falei assim: se ele casar com outra pessoa, né? Se ele casar com ela, então tudo que eu vivi com Deus não era real. Aí ela olhou assim para mim: como assim, Dani? Eu falei: pois é. Se ele casar com ela, se não se cumprir o que eu tô esperando, significa que tudo que aconteceu entre mim e Deus não era real. Era a minha carne, eram as minhas emoções, era o tempo todo eu. Mas Deus não vai me prometer uma coisa que não vai acontecer, não. Deus não vai fazer isso. E se acontecer isso, então fui eu que errei. Comecei a lembrar, me voltando assim à mente, né, aquele sentimento, tudo aquilo que eu estava vivendo. Falei, gente, que situação embaraçosa. Que situação difícil. Como aquilo estava doendo. Como aquilo era difícil. E eu pensando assim, nossa, Senhor, a gente fala que está esperando no Senhor, mas quando a gente vai viver isso na prática, o negócio é mais estreito. É fácil a gente falar assim: eu estou esperando em Deus, não, eu confio em Deus, não, eu tenho certeza da promessa, mas quando o mundo desaba, quando a situação fica contrária ao que aquilo que Deus prometeu, quando você se vê ali sozinha, é ali que você realmente vê se você realmente tem fé, se você realmente crê, se você realmente confia. É nessas horas aí. Sabe? É quando você não vê nada diante dos seus olhos, é quando você, aí que sim que você realmente é provado para você ver se você realmente confia. Só que aquilo mexeu comigo. Aquilo doeu. Lembro que eu falei assim para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Isso aí me desestabilizou. Eu vou precisar de um sinal para saber se realmente é o Senhor que está comigo, porque agora eu tô com medo de mim, tô com medo de ter me enganado, tô com medo de ter confundido. Eu sei que o Senhor não mente, mas e se foi tudo de mim? Gente, na hora do desespero, na hora da dor, na hora da notícia ruim, na hora que as coisas não acontecem, a gente começa a pensar em um monte de coisa, né? E eu falei assim: Deus, eu preciso de mais um sinal. Deus, e esse sinal, Senhor, eu quero que o Senhor confirme que foi o Senhor mesmo que falou comigo, porque essa situação tá angustiante, eu não aguento isso. Isso não, gente, eu chorava tanto, amigas. Meu Deus do céu, eu acho que eu derramei ali um mar de lágrimas aquele dia. E eu pedi um sinal para Deus. Falei assim: Senhor, eu vou te pedir o último sinal. Eu prometo que é o último. Eu falando, claro que não foi o último, né? Mas ali eu tava no meu limite, né? Eu falei assim: ai, Deus, mas este sinal, Senhor, por favor, em 7 dias, fala comigo, Senhor. Nem que seja de uma forma simples, em 7 dias confirma, porque se o Senhor não confirmar agora que o meu coração está angustiado, eu vou entender que não é do Senhor. Se o Senhor confirmar, eu vou entender que é o Senhor. Se o Senhor não confirmar, tudo bem, eu vou entender que o tempo todo eu me iludi. Olha que forte, amigas, a minha oração para Deus. Se o Senhor não confirmar mais esse sinal, eu preciso desse sinal. O Senhor sabe que eu preciso. Se o Senhor não confirmar dentro de 7 dias, nem que seja de uma forma simples, eu vou entender que foi tudo eu. Que tudo que eu vivi, que tudo que a gente passou, que eu achei que passei com o Senhor, veio de mim, veio da minha carne, veio do meu eu. Que as vozes que eu estou ouvindo não é do Senhor, é a voz do inimigo. Porque não é possível, né? Falando isso para Deus. E eu pedi um sinal para Deus. Dentro de 7 dias, eu falei para Deus que eu ia esperar uma resposta dele. E se a resposta não viesse, eu ia seguir em frente.
Olha que forte, amigas. Falei para Deus que eu ia seguir em frente, eu ia seguir minha vida, eu ia esquecer do Cláudio, eu ia seguir minha vida em diante. Mas eu precisava daquele sinal, aquele ultimato. Eu falei isso para Deus. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3, passou 4, eu tinha falado 7. Migas, eu já estava no sexto dia, quando eu vi que não aconteceu nada no sexto dia, eu já estava arrasada já. Eu já estava, não, agora já era. Realmente, sei lá, eu confundi tudo, eu misturei tudo. Ah, eu também sou muito nova na fé, eu não sei de nada. Quem sou eu também para entender alguma coisa, para saber do que Deus fala? Eu já comecei, sabe, a querer me justificar diante de mim mesmo, sabe? E com 7 dias, certinho, migas, eu lembro até hoje, eu estava indo trabalhar. Provavelmente aqui muitas de vocês devem saber disso, mas no sétimo dia eu estava indo trabalhar à tarde, né? Peguei um busão. Lembro até hoje a lotação que eu peguei, né? O Sacomã, eu lembro do ônibus, né? E eu entrei dentro do ônibus e só tava eu e um motorista dentro do ônibus, não tinha mais ninguém, só tinha nós dois. E eu trabalhava à tarde. E eu entrei, né, dentro da lotação e tal. Quando eu vi que estava chegando o lugar de eu descer, eu sinalizei, né? No botãozinho, sinalizei. E antes de eu descer, o motorista virou para mim e falou assim: Moça, você pode vir aqui na frente, por favor? Eu tô incomodada, eu preciso te falar uma coisa. Aí nisso eu lembro até hoje, amigas. Eu olhei assim pra minha roupa pra ver se eu, sei lá, se eu tava, que eu tava naqueles dias, né? Até pensei, será que eu manchei a calça? Que vergonha. As coisas que eu tava pensando, né? Aí eu fui até a frente. Quando eu fui até a frente, ele falou assim: Moça, Deus estava me incomodando. Desde a hora que você entrou, Deus me incomodou pra te entregar uma mensagem. Desse jeito. O motorista do ônibus falando pra mim: Deus manda dizer pra você que a promessa que ele fez foi ele que ele fez, que não é pra você desistir. Confia, porque vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Gente, assim, e ele falando aquilo ali, parece que comecei assim, parece que tirou um peso assim, das minhas costas. Assim, foram palavras simples que aquele motorista me falou. Não foi nada tipo, ah, vai acontecer isso e aquilo. Mas ele falou assim que Deus falou para mim que não era para mim desistir, que a promessa que ele tinha feito ele ia cumprir. Para mim aquilo significava tudo. E eu fui tomada de um sentimento assim de paz, de uma leveza tão grande. Eu estava carregada, eu estava entristecida, eu estava chateada, eu estava assim, sabe, eu estava, sabe, sem força nenhuma. E quando aquele homem de Deus me falou aquelas palavras, ainda que simples, era como se minhas forças ali agora, naquele momento, fossem renovadas. E eu saltitei até hoje, eu desci do ônibus, assim, uma gazela de felicidade. Eu falei, não, eu não acredito, Deus confirmou. E eu fui feliz da vida, né? Eu desci do ônibus, eu ia pegar um outro ônibus ainda, eu saltitando na rua, eu rindo, eu chorando, eu rindo, eu chorando. Eu falei, não, eu não tô doida, eu não tô doida. E eu, né, aquela coisa toda. E eu fui trabalhar, e eu fui o caminho todo chorando, né? Eu fui o caminho todo chorando, mas agora no sentimento de alegria. Deus me passou uma força tão grande através daquele homem que era como se por um momento, né, o noivado do Cláudio, tudo que eu estivesse vivendo, tudo que eu estava vendo diante dos meus olhos, era como se nada daquilo importasse, porque Deus estava comigo. Aquilo ali para mim foi tudo. Aquilo ali para mim foi a força que eu estava precisando, a alegria que eu estava precisando para continuar. E eu contei para minha amiga, eu falei assim: ai, amiga, você não acredita? Minha amiga falou assim: eu não acredito. Não acredito que o Cláudio tá noivo. Eu falei, tá. E ainda foi na tua casa, amiga? Ela me falando. Eu falei, foi. Ela, mano, que cara de pau, Daniela. Ela me falando, que cara de pau. Eu falei, ai, que raiva que eu tenho desse menino. Eu falando pra ela, né? E ela falando assim, ai, amiga, mas se Deus confirma. Amiga, Deus usando o motorista do ônibus pra falar com você. Você quer mais o quê, menina? Ela falando pra mim, né? Gente, eu tava tão feliz com aquilo. Mas, assim, no mundo externo, continuava tudo do mesmo jeito, né? Ele continuava noivo, porém eu estava diferente. Mesmo ainda diante dos meus olhos, nada mudando, né? Diante de Deus, né? No mundo espiritual, Deus tinha me mostrado algo que era muito maior do que toda aquela situação que eu estava vivendo. Que talvez naquele dia, naquele momento, era completamente desfavorável para mim. Mas que um dia, né, aquilo que ele estava me prometendo ia se cumprir. Gente, eu tive tantos sinais e confirmações que Deus me deu, porque eu precisei. Eu já até falei isso em vários vídeos, que às vezes eu fico até
embaraçada de tanta coisa que eu pedi para Deus, de tanto sinal que eu pedi para Deus. Eu sempre falo que eu tava parecendo Gideão, né, Gideão? Eu precisava de 1 milhão de sinais, porque teve momentos que eu precisava de sinais que eram por fortalecimento mesmo. Não era um sinal para saber a resposta de Deus. Eu sabia da resposta de Deus, mas era um sinal que eu precisava para mim reerguer, para me fortalecer, para mim me levantar de novo. Porque às vezes tem pancada que a vida nos dá, que a gente cai na hora, nos derruba, nos enfraquece, tira nossa força, tira nossa alegria, né? Então, imagina Abraão na situação dele ali, tendo que entregar o filho dele, tendo que entregar a promessa dele, tendo que entregar a alegria dele, né? Deus tocando naquilo que era a maior alegria dele. Gente, imagine como foi difícil para ele, como pai. Imagine como que foi aquilo. Não foi fácil, foi difícil. E não adianta a gente pensar que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque, assim, confiar nas promessas de Deus, confiar em um algo que Deus nos revela, que Deus nos mostra, na prática, parece ser fácil. Não, eu confio, eu creio. Mas quando a coisa começa a acontecer, quando as coisas começam a desenrolar, quando a gente passa, né, por uns processos, a gente vê que na prática o negócio é mais estreito. Dói. O negócio dói, sabe? Vem para derrubar mesmo. Mas Deus, do mesmo jeito que vem para derrubar, Deus mais uma vez vai lá e nos levanta de novo. E eu precisava daquela força. E eu sei que você precisa e você vai precisar de força, né? É que nem a que fala, né? Ele pediu através da oração, ele falou assim, que o Senhor me aviva no meio dos anos. Quer dizer, me aviva no meio do processo. Porque no início, né, no começo, Deus acabou de revelar, a gente está todo mundo gazela, né, eu creio, eu confio, uhul! Mas lá no meio do processo, ou no final o negócio estreita mais ainda, o negócio piora mais ainda. Eu acabei de contar aí para vocês aí sobre quando eu fiquei sabendo que o Cláudio ficou noivo, mas depois teve uma situação muito pior, que aí parece que a casa caiu, a gente fica dilacerado. Quando a gente pensa que a vida não pode piorar, piora, né? É um confronto muito grande, né? E o seu processo vai te confrontar e vai te confrontar de uma maneira que assim dói, vai doer, porém também vai te fortalecer. Por que que vai te fortalecer? Quando eu conseguir passar por isso, quando eu conseguir resistir a essa parte aí dele noivo com uma outra pessoa, né? Eu fiquei com ainda mais fé depois. Porque Deus começou a me trazer depois uma enxurrada de sinais. Sinais que eu nem estava pedindo, mas que Deus sabia que eu estava precisando, né? O Cláudio ficou extremamente incomodado da forma como eu fui fria, como eu fui seca com ele. E a gente tinha uma amizade, né? E não só amizade, a gente também tinha envolvimento. Teve alguns momentos no meu processo de espera a qual a gente se envolveu, né? Então, assim, tinha sentimento. Ele não sabia o que significava, né? Para ele estava indeciso, aquela coisa toda, mas tinha envolvimento, tinha coisa ali acontecendo que ele não reconhecia, mas tinha. Então, depois Deus começou a me dar ainda mais sinais. Deus usou aí a vida do motorista de ônibus para falar comigo, mas dias depois, mais para frente, o Cláudio veio atrás de mim, me pediu perdão, né? Me pediu desculpa pela, assim, que ele disse que sabia que eu gostava dele. Ai, não foi fácil ouvir o que ele me falou também. Vocês podem pensar que, Dani, mas a história de vocês é tão fofa, gente, mas eu ouvi cada coisa. Eu ouvi, né, da boca dele, e falei assim, Dani, eu não queria entristecer você. Eu não queria machucar você e eu quero te pedir perdão. Ele falando, eu quero te pedir perdão por eu ter te dado falsas esperanças, né? Eu gosto muito de você. Eu quero te pedir perdão por te dar falsas esperanças. E eu, assim, só ouvindo aquilo. Ele, mas é que assim, eu não posso, eu não tenho controle do que eu sinto, ele falou pra mim. Não tenho controle do que eu sinto. E eu acho que eu gosto dela. Ele falando pra mim. Gente, imagina eu ouvindo aquilo. Eu amo ela. Nossa, ai, Jesus amado. Eu não amo você. Ai, eu amo você de uma forma diferente do que você me ama, talvez. Gente, ele dizendo na minha cara que achava que amava ela e que tinha certeza que não me amava. Ah, falei, não, é muita ousadia. E aquilo, nossa. E eu ali, tá bom. Mas por que você tá me falando isso? A voz até embargava na hora, né?
Então, assim, eu ouvi muitas coisas da boca dele, que se fosse por ele, pelas palavras que eu ouvi dele, eu desistia. Com certeza, eu desistia. Mas, né, como eu estava me focando no que Papai do Céu estava dizendo, eu só ficava ouvindo. Gente, eu nunca disse para ele que Deus me revelou. Nunca. Nunca falei, ó, um dia você vai casar comigo. Não, eu não falava. Nesse sentido, assim, eu era muito discreta, sabe? Nunca falei para ele, ó, Deus me revelou, vai acontecer. Não. Ele sabia que eu gostava dele, porque tava na cara, né, amigas? Então, o meu olhar me entregava. Tava explícito na minha cara que eu era completamente apaixonada por ele. Então, se bobear até uma criança, a Bela, minha filha, a Bela ia saber que eu gostava dele, né? Porque era nítido, né? Através do meu olhar, através das minhas atitudes, era nítido. Ele sabia que eu gostava dele, né? Enfim, ele me machucou de diversas formas, não só aí, mas em outros momentos, com coisas que eu tive que ouvir da boca dele, né? Só que da mesma boca que falou para mim que não me amava, que, né, Deus depois me fez. Eu nem vou contar isso pra vocês, vou deixar pra contar um outro dia. Pra mim não contar tudo. Né, eu vou contar em um outro dia. E esse sinal que Deus me deu maravilhoso, não foi eu que pedi, né? Esses daí que eu pedi, que eu tava desesperada aí, Deus me deu, né, para confirmar, para me dar aquela dose de força, né, para me levantar de novo. Mas depois teve uma outra situação que aconteceu que, nossa, foi maravilhoso. Eu sabia que era Deus ali falando comigo, que era Deus usando a vida. Já viu isso, gente? Às vezes Deus usa a vida do próprio varão, a boca do próprio abençoado para falar com você. Então, assim, o Cláudio entrava em umas contradições, às vezes, que eu falava, nossa, gente, eu tô chocada com isso. Como que pode uma coisa dessa? Né? A boca dele fala uma coisa, só que as atitudes dele falam uma coisa totalmente diferente. Tá totalmente explícito na cara desse varão que ele é louco por mim, mas ele não reconhece. Porque a partir desse momento aí que eu tô contando para vocês, eu comecei a viver algumas reviravoltas. Né? Eu tava perdendo até aí, né? Eu tava perdendo, mas Deus começou a virar o jogo, né? Deus começou a virar o jogo. Então, assim, Deus, quando ele faz uma promessa, Deus ele cumpre a sua promessa. Deus não toma a promessa, né? Abraão ali, ele fez uma promessa, ou melhor, Deus fez ali uma promessa para Abraão, e parecia que Deus estava tomando de volta a bênção, tomando de volta a alegria, tomando de volta a promessa. Gente, Deus não vai te fazer uma promessa e vai tomá-la de você, né? Tipo, oh, te enganei, né? Não, gente, Deus não faz isso, Deus não nos engana, Deus não mente, Deus não volta atrás daquilo que ele fala, né? Se Deus fez uma revelação, se ele disse realmente algo, se ele te prometeu, pode ter certeza, ele vai cumprir. Porque, como eu falei, já falei isso diversas vezes, né? A gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode mentir, a gente pode confundir tudo. Deus não. Deus sabe muito bem o que ele fala. E aquilo que ele fala, ele sustenta. Então, imagine aqui Abraão sentindo na pele, Deus pedindo para si a alegria dele, Deus pedindo para ele de volta a promessa dele. Só que, gente, depois que a gente vai ler depois o final ali da palavra, Deus queria a vida de Isaac? Não, amigas. Deus não queria tomar Isaac. Porém, Deus estava provando a Abraão. E na sua vida, no seu processo, Deus vai te provar. Deus vai mostrar para você exatamente quem você é, como se Deus, através de situações, colocasse um espelho diante de nós e falasse assim, ó, essa aqui é quem você é, não é o que você diz. Ai, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Ai, Senhor, ai, eu mudei tanto, agora eu tô mansa. Você vai estar mansa mesmo? Aí Deus permite soltar os cachorros para ver onde está a sua mansidão. Né? Deus, ele prova a gente naquilo que ele fala. Né? A palavra de Deus, ela é provada. Ela não é só falada. Não adianta a gente achar que, eu confio, Senhor, eu creio, Deus. Né? Não adianta, gente. Vai ser provado. A palavra de Deus, ela é provada. A palavra de Deus, ela é externa. A gente vive ela, né? E Deus não queria a vida de Isaac. Deus não ia tomar Isaac de Abraão. Mas Deus estava provando ele. Gente, é tão lindo o relacionamento de Abraão com Deus. Porque no versículo aqui, ó. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. É tão lindo a história de Abraão, o relacionamento dele com Deus, que ele diz para os seus moços: fica aqui,
eu vou pegar aqui o meu menino, vou subir ao monte e eu vou voltar. Abraão tinha fé dentro dele, que de alguma forma ele ia voltar e não ia voltar sozinho. Ele ia voltar com a benção dele do lado dele. Ele ia voltar com Isaac do lado dele. Ele tinha essa fé. Ele falou assim: eu vou subir lá em cima para adorar e vou voltar. Gente, Deus ali pedindo a benção dele, sabendo que tinha que sacrificar, ele sabia que de alguma forma Deus ia prover, ele ia voltar com a benção dele, ele ia voltar com o menininho dele. Deus sabia, ele sabia dentro de si, na verdade, né? Então, assim, tem que ter muita fé, amigas, né? E você vai ser confrontada, você vai ter que ter fé. Gente, você vê, né? No meu caso, eu vejo ali meu varão noivando com outra, aí eu ia ter que sentir na pele. E aí, Dani, tem fé agora que ele tá noivo? Hum? E depois ver ele lá com a abençoada lá na igreja, que ele começou a aparecer com a menina lá na igreja, você vai ser provada. Deus vai te provar nas situações. E quanto mais ele te provar, mais você também vai aprender, mais você vai amadurecer, vai te ensinar a ser uma pessoa melhor. Através desse processo que você está passando e por muitos outros que você vai passar, Deus vai forjar o seu caráter. E não só o seu caráter como pessoa, mas também o seu relacionamento com ele, vai se aprofundar, vai crescer, né, ainda mais. O negócio vai ainda mais profundo. A gente pensa que, não, nossa, eu tô aprendendo tanto. Nossa, nossa, Deus está fazendo tantas coisas. Nossa, Deus, eu tô tão confiante, né? E Deus permite com que algumas coisas aconteçam, e a gente vê que a gente pode mergulhar ainda mais. E através dessas situações aí, Deus começou a forjar o meu caráter. Deus começou a me mudar. Deus começou a me transformar. Porque a gente conhece um homem, uma mulher de Deus, não é pelos dons que ela tem. Não é eu chegar aqui diante de vocês, né, fazer um louvor bonito, trazer uma palavra abençoada, ou, sabe, né, Deus nos usar através dos nossos dons e talentos, que é isso, Deus dá dons e talentos para todos nós. Às vezes a pessoa é cheia de talentos, cheia de dons que Deus deu, mas o que vai te fazer ser uma mulher e um homem de Deus não é os seus dons, não é os seus talentos, é os frutos do Espírito. Você vai conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, é pelos frutos do Espírito, que é o quê? É o amor, é a paz, é a paciência, é a longanimidade, é o gozo que é a alegria. Então a gente pensa assim, não, peraí, a alegria é um sentimento, mas Deus, eu não tenho motivo para ser alegre, né? Eu não tenho motivo para me alegrar. Porém, a alegria, ela é um fruto do Espírito, sabia? A alegria não vem de você, vem de Deus. Gente, tem muitas coisas que a gente vive que a gente dá um nome de alegria, mas que quando o negócio estreita, a gente vê o que realmente é alegria. É tão gostoso que às vezes quando a gente tem dinheiro, né, pra gente poder sair, comprar umas coisas, a gente vive alguns momentos muito legais, às vezes com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e a gente fala, nossa, que alegria, nossa, que felicidade. Mas sabe quando você sente o que realmente é alegria? Quando você tá numa cama, que você não tem saúde. E você trocaria todo o seu dinheiro, toda a sua farra, tudo que você pudesse, só para ter saúde. Isso é alegria. E saúde não tem dinheiro que compra, saúde é Deus que dá. Família, quantas pessoas por aí que desejam e sonham em ter uma família e não tem. E não tem dinheiro que compre família. Então a alegria, né, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, quem dá é Deus. Não são coisas. A alegria, quem vai te dar é Deus. Você vai sentir alegria, né? Deus vai derramar sobre você uma alegria que vem dele, que não é só com aquilo que você vai receber, né? Com aquilo que ele pode te dar, mas é aquilo que ele te faz sentir. Essa alegria vem de Deus, a força vem de Deus, né? E se você tem Deus, você tem tudo que você precisa. E se a gente tem Deus, a gente aguenta passar. Uma coisa é a gente esperar por algo estando sozinhos. Outra coisa é a gente esperar por algo estando com Deus. Quando a gente está com Deus, gente, não estou falando que a gente não vai sentir, que a gente não vai ter, que vai ser tudo perfeito, não. Você vai, como eu falei, a gente vai sentir medo, vai sentir raiva, vai sentir angústia, a gente vai sentir um monte de coisa. Mas nenhuma dessas coisas vai nos dominar. Porque vai vir Deus, com a sua preciosa presença, né, através dos seus sinais, através do seu amor, através do seu cuidado, e vai nos mostrar que a gente tem muitos motivos para mais uma vez se levantar. Então, eu quero profetizar na sua vida, né, nessa noite, uma porção dobrada de alegria,
de força, de renovo. É isso que eu quero profetizar na sua vida. E que assim, como Deus abençoa a vida de Abraão, né, com o riso dele, com a alegria dele, que era Isaac, eu creio que Deus também vai te dar, né, vai fazer você abraçar a tua bênção, abraçar o seu Isaac, abraçar a sua promessa, aquilo que vai te trazer riso, um riso de orelha a orelha. Eu quero profetizar isso na sua vida. Que Deus possa te fortalecer, derramar sobre a sua vida fé. Você precisa de ainda mais fé. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo, amigas. Tchau, tchau.